Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camille, esse é o Camilioteca e hoje estamos aqui para o vídeo de review de fevereiro, basicamente, das coisas que eu consumi durante esse mês, os lidos do mês, os assistidos do mês e algumas outras coisinhas aí que eu tenho a pontuar deste mês que foi fevereiro, ok? Esse mês foi quando eu oficialmente aí comecei a voltar com o Camilioteca, com a organização de vídeos, o planejamento. E também isso me deu um tchan nas minhas leituras, porque eu queria ler coisas específicas para trazer vídeos especiais para vocês. E uma das coisas aí que norteou as leituras do mês foi eu querer trazer o vídeo de livros curtos. Então, eu já tinha lido vários e eu já tinha algumas indicações, mas eu queria muito ler outros livros para ver se eu colocaria ou não nessa lista. Até por isso eu comentei que caso vocês queiram uma parte 2 daquele vídeo, eu tenho como fazer, porque eu li alguns livros aí que se enquadravam nessa categoria e eu fiquei com muita vontade de ler outros, porque são livros muito satisfatórios normalmente. Mas vamos então começar com as leituras do mês. A minha primeira leitura de fevereiro eu fiz no Kindle e foi o livro Mais ou menos 9 horas do Vitor Martins. Eu já tinha lido outras coisas do Vitor, eu acho que esse foi o meu terceiro livro dele. Eu estava muito curiosa para esse título desde a Bienal, porque da Bienal de São Paulo, que foi quando ele lançou o livro e ele estava dando muitas entrevistas falando sobre, e eu achei muito interessante essa premissa, porque mais ou menos 9 horas vai contar a história do Júnior, que um dia antes da festa de aniversário dele, ele recebe a notícia que o pai dele acabou falecendo e ele tem que desmarcar tudo para voltar para essa cidade natal e ir ao velório do pai. Então, a gente parte disso e aí ele acaba conseguindo de última hora aí uma passagem para ir de ônibus nessa viagem que vai durar mais ou menos 9 horas e por um acaso do destino ele acaba sentando do lado do primeiro namorado dele. E a gente vai acompanhar então o Júnior fazendo essa viagem e em todos os pensamentos que vão acontecer durante esse caminho e que envolve muito esse momento de ter perdido essa figura paterna, mas também de ter se encontrado com esse primeiro grande amor. E o livro vai caminhar nesse formato de presente e passado, e sempre a gente voltando mais ou menos alguns anos, pra gente também entender a história do Júnior com o Otávio, se eu não me engano, que é o nome desse primeiro namorado. Então a gente acompanha essa história de amor nascendo, a gente acompanha o Júnior entendendo quem ele é, e também esses capítulos no passado, eles nos mostram o porquê pro Júnior é tão desconcertante ele tá voltando para a cidade natal e porque para ele é tão importante estar distante dessa cidade, dessas pessoas. A gente vê ele construindo ali uma identidade, ele entendendo quem ele quer ser e como isso pode ou não se encaixar no que é esperado e no que é aceito naquele lugar. Então, é um livro que, por mais que a gente esteja tratando sobre luto, sobre escolhas de vida, sobre esses momentos mais densos, ele é também muito engraçado, porque o Júnior, o jeito dele lidar com toda a situação é fazendo piadas. Então, algumas piadas são meio mórbidas, mas para mim funcionou muito essa parte. Eu tem momentos assim que não tem o que fazer a não ser dar uma risada, sabe? Às vezes chega a ser uma risada de nervoso, mas o Vitor Martins conseguiu colocar isso muito bem. Então, por mais que sejam assuntos densos, ele não é um livro difícil, ele não é um livro complexo ou doloroso de ler, porque a gente vê o Júnior tentando levar isso de um jeito mais engraçadinho, a certo ponto que um dos personagens olha e fala: não, agora, falando sério, vamos parar com as piadinhas e vamos realmente olhar para o que tá acontecendo. É uma situação triste, não precisa ficar rindo. Então, eu acho que o Vitor Martins conseguiu equilibrar muito bem esse tom do livro para não ser algo denso e difícil e trabalhoso de ler, mas ainda assim tratar de assuntos sérios e trazer essas questões aí que o Júnior tá passando no auge dos seus 30 anos, sabe? E uma coisa que eu gostei muito é que os outros dois livros que eu tinha lido do Vitor eram com personagens protagonistas jovenzinhos. E isso foi uma coisa que eu ouvi ele falando também sobre como tinha sido escrever um personagem mais velho que acaba trazendo problemas mais complexos. E eu gosto muito disso. Eu tenho certeza que
pra mim tem funcionado muito mais exatamente por eu estar passando aí por essa fase de sair das protagonistas jovenzinhas e estar gostando de ler personagens um pouco mais complexos. E eu acho que ele fez isso muito bem. Eu fiquei muito curiosa agora pra ler o último lançamento dele, que é Os Três Desejos de Eugênio, se eu não me engano. Esse é o título. Porque também a gente tem um protagonista mais velho. Mas é isso, eu super recomendo, mais ou menos 9 horas, pra quem gosta de livros que vão trazer um assunto mais sério, mas não necessariamente de um jeito muito aprofundado. Ele vai te trazer perguntas. Então, eu acho que é uma leitura muito válida. O meu único problema com ele foi o final, porque o penúltimo capítulo, ele acontece de um jeito que eu não gosto muito, porque pra mim vem um sentimento de não resolução. E aí pode ser também que é uma situação que não precisa de resolução ali, mas eu esperava algo um pouco mais desenvolvido nessa questão, porque o que a gente tem é o Júnior tendo um sonho, e eu não gostei dessa proposta naquele momento do livro. Eu esperava algo mais concreto e não um sonho. Mas aí isso sou eu sendo chata. Mesmo assim, não acho que isso diminui a experiência do livro. Ele é muito gostosinho de ler. Ele vai te fazer rir, vai te fazer pensar enquanto está rindo, vai te fazer dar essas risadinhas de nervoso mesmo, sabe? Eu gostei muito dessa experiência. Aí, na sequência, eu peguei Galápagos para ler. Eu tava bem curiosa com os livros desse autor, que eu sei que é bem conhecido principalmente por Matadouro 5. E recentemente saiu aí pela Aleph Galápagos, Cama de Gato e alguma coisa das sereias, algo do tipo. Mas eu tava bem curiosa, eu tô muito curiosa ainda pra ler Cama de Gato, mas Galápagos estava aí na lista e, por um acaso, eu tive companhia pra ler esse livro e aí eu acabei pegando ele nesse momento. Ele não entra no limite que eu coloquei pra livros curtos, porque se eu não me engano ele tem um pouquinho mais, ele tem 302 páginas. O que a gente vai acompanhar aqui? Esse livro ele acontece num período muito grande de tempo e a gente vai ter um narrador um pouco fora do comum aqui, mas a gente vai acompanhar principalmente um cruzeiro, que é o Cruzeiro Ambiental do Século, que se chama Baía de Darwin. Esse cruzeiro tá indo visitar as Ilhas Galápagos e ele essa primeira viagem é para ser uma viagem só com pessoas ilustres, tá? E aí, por causa disso, a gente vai ter pessoas muito conhecidas aqui nesse universo que comprou seu lugar para esse cruzeiro. Porém, antes desse momento importante desse cruzeiro zarpar, a gente vê uma crise financeira acontecendo globalmente. O livro se passa em 86 e a gente vê toda uma questão que está acontecendo no Equador, que é de onde vai sair esse cruzeiro. E aí muitas das pessoas que eram para estar presentes ali acabam desistindo ou acabam não conseguindo nem chegar ao Equador. Porém, alguns desses convidados e ilustres acabam chegando nesse hotel e a gente é apresentado a 6 personagens principais, assim, iniciais. E esse narrador, desde o início, ele não mantém muito segredo, tá? Ele apresenta esses personagens e já coloca um asterisco, assim, e fala: então, quem tá com asterisco aí do lado é porque logo, logo vai morrer. Então, a gente já ganha um certo tipo de spoiler e a gente já vai entendendo também como vai se portar este nosso narrador. E ele deixa isso claro bem de início. Ele é um narrador bem brincalhão, ele adora dar umas tiradinhas, e querendo ou não é ele que dá o tom pro livro, que é esse tom de uma sátira, de uma ironia sobre a sociedade, sobre cérebros grandes, o futuro da humanidade, se é tudo isso que todo mundo espera. Então, ele dá umas piadinhas aqui, ele fala algumas coisas tipo que é realmente pra mostrar o quão sem sentido algumas coisas são e que a gente acredita e segue aí como se fosse a coisa mais normal e a coisa mais lógica do mundo, mas não necessariamente é. E aí, ele vai usar desse cenário, que é um cenário que é de guerra, que é de crise financeira, pra falar assim, gente, olha esses problemas que só existem porque esses mesmos humanos criaram eles. Porque não são problemas de verdade, são problemas porque a gente acredita que eles são de verdade. Então esse narrador, ele é muito engraçadinho, ele é muito crítico e ele tem essa ironia, essa sagacidade, é muito engraçado de acompanhar ele e não tem como não concordar com ele em vários momentos.
E o livro vai usar também muito dessa questão de Darwin e das descobertas feitas em Galápagos e sobre também a teoria da evolução para justificar algumas coisas. E não necessariamente para justificar, mas para mostrar o quão sem sentido algumas escolhas podem ser. E aí a gente vai acabar vendo uma série de acontecimentos que vão levar a um futuro da humanidade nem um pouco perto do que a gente sempre imagina em ficções científicas futuristas, tá? Porque ele vai levar para um caminho muito diferente e é muito engraçado. A gente também chega a um ponto do livro que a gente acompanha muito mais a cabeça desse narrador do que os personagens que a gente foi apresentado inicialmente. E é muito engraçado ver ele comentando, porque tem várias situações que ele olha e fala: gente, eles nunca pensaram que iam acabar assim. Que loucura. Junto com todas essas críticas, o sistema que a gente criou e que se tornou um problema ao longo do tempo e que só continua sendo um problema porque todo mundo continua acreditando nele, e, sabe, é uma coisa que vai se retroalimentando. Ele também vai criticar muito questões de guerras, ele vai fazer piadinhas num tom de como a teoria da evolução é muito mais sobre se adaptar aos locais e não sobre ter as melhores qualidades, e como isso vai afetar o desenvolvimento da sociedade humana. Além disso, a gente vai ter um momento ali que a gente vai saber mais sobre quem é esse narrador e o que aconteceu com ele, por que é ele que é o narrador, por que ele tá ali. E essa parte da explicação também é muito legal. É um livro que o tom dele é muito divertido, então não tem como não querer continuar lendo. Ele não é nem um pouco complexo, ele não é nem um pouco travado. Na verdade, ele é muito fluido, é muito fácil de tu pegar e só ir passando uma página depois da outra. E aí, além do nosso narrador, a gente vai ter dois principais personagens que têm um destaque maior, que é um primeiro personagem que a gente é apresentado, que é o James Wade, eu acho que é assim que se fala o nome dele, que é um personagem também muito peculiar, e a Mary Hepburn, eu acho que é assim que se fala, que é a maior personagem desse livro. É muito legal ver o desenvolvimento dela. Pra mim, ela é a personagem que o livro mais usa pra gente ter debates éticos e sobre o que realmente vale em situações de desespero. Quais são as escolhas que podem ou não ser aceitas e relevadas, e qual é o tipo de conhecimento que vai mais ajudar nessas situações. Então, ela é uma personagem que é muito utilizada durante a história para colocar esses questionamentos. Eu acho que dois trechos que marcam bastante o tom desse livro é um que acontece bem no início, que é o seguinte: na verdade, opiniões simples, ainda que sujeitas a repentinas reviravoltas, eram tão capazes de governar as ações das pessoas quanto provas científicas, estas sem mudanças súbitas. E aí um outro trecho desse narrador explicando coisas é: fico preocupado de estar distorcendo minha história agora, depois que tudo já aconteceu, porque alguns personagens nela são doidos de verdade, e não quero dar a impressão de que todos eram malucos há 1 milhão de anos. As pessoas não eram assim. Repito, as pessoas não eram mesmo assim. Esse livro tem vários trechos que ele traz aí uma crítica às ações daqueles personagens, mas que também dá pra gente levar pra outras ações de outros momentos, de outras pessoas. E sempre num tom de humor, de ironia muito grande, o que faz o livro ser muito gostosinho de ler. E então, eu acho que pra quem não tá acostumado a ler ficção científica, pra quem quer ler alguma coisa diferente, porque pra mim esse livro ele é bem diferente de outras coisas que eu já li, e que, mesmo que tragam propostas semelhantes, esse aqui eu achei muito diferente. O formato dele, a narrativa dele, o narrador é muito diferente também. Então, pra mim, ele ganhou um destaque aí. Eu fiquei bem curiosa pra ler outras coisas do autor. E pode ser que num primeiro momento, o primeiro capítulo faça o livro parecer mais complexo do que ele é. Ele não é difícil. Dá uma insistida, porque logo depois ele vai pegar um ritmo muito legal, muito gostoso, e não dá vontade de parar. Então, leiam. Aí, o meu terceiro livro do mês foi um que eu já conversei muito com vocês, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens. Eu vou falar meio rapidamente sobre esse, porque eu já enchi o saco de vocês. Já falei nos últimos 2 vídeos, se eu não me engano.
Mas Eu Que Nunca Conheci os Homens é um livro que ele não te dá respostas, é um livro para te fazer questionar muitas coisas sobre o que faz a gente ser humano, o que é necessário, quais são as coisas mínimas para uma sobrevivência aceitável, quais são as coisas que mais importam, como as coisas que são consideradas tradicionais ou o famoso sempre foi feito assim, influenciam as novas gerações, porque a gente tem aqui uma personagem que para ela o normal e o que ela sempre conheceu foi esse lugar de uma jaula, então para ela aquilo não é tão diferente, não é, na verdade para ela aquilo não é nada diferente, aquilo é o comum, então como é perigoso a gente tornar algumas coisas comuns. Então a gente não tem respostas sobre por que essas coisas aconteceram, que lugar que elas estão, por que elas estão lá, mas é um cenário que funciona muito bem para as perguntas que são criadas, que é essas relações entre mulheres, essas escolhas sobre o que dar ou não continuidade, sobre, assim, é isso, sobre humanidade, o que é considerado humanidade, o que é o mínimo para a gente se sentir humano e para a gente conviver uns com os outros. Então, sei lá, se vocês quiserem ver eu falando mais, eu falei principalmente no vídeo de indicação de livros curtos. Eu gostei muito de ter lido esse livro, eu queria ficar horas conversando sobre ele. Eu marquei muita coisa, é um livro que eu achei num primeiro momento que eu não estava envolvida, porque para mim ele se apresentou muito mais como um experimento do que, sei lá, uma leitura que eu fosse me sentir próxima dos personagens ou algo do tipo. A gente, inclusive, tem aqui uma personagem, uma protagonista, que não tem nome. Então, o que é necessário pra gente conseguir se aproximar das pessoas e dos personagens? Mas chegou em um ponto específico dessa história, que é quando essas mulheres, elas encaram o que poderia ter acontecido com elas, que, nossa, esse livro bateu forte. Então, eu acho ele um livro um pouquinho mais denso que outros. Eu gosto muito dessa proposta dele de criar debates e ser um livro que, assim, não tem, eu acho que não tem como tu terminar sem querer conversar com alguém que tenha lido e ver se a pessoa teve as mesmas percepções que tu, o que vocês interpretaram de diferente, aonde estão as coisas que vocês concordam, mesmo com essa história que pode ser tão abrangente em questão de possibilidades mesmo, porque tu pode ver esse livro e as coisas que são colocadas aqui de diferentes formas. Para mim, ele tem uma mensagem central, mas tudo o que envolve isso pode ser visto de diferentes formas. E também o motivo da autora ter colocado algumas coisas durante a narrativa, esses obstáculos que essas mulheres acabam enfrentando, tem coisas a serem debatidas ali, sabe? E por isso eu indico muito, acho que, assim, pra mim, eu sinto que eu esperei o momento certo pra ler esse livro, porque eu sinto que ele demanda tu estar disponível pra se envolver nas coisas que são apresentadas aqui. Então, acho que é legal ter isso em mente pra realmente aproveitar essa leitura, porque ele é um livro muito especial. Aí, na sequência, eu acabei pegando o Mar da Tranquilidade, que eu também já conversei com vocês. Esse livro, ele... Acho que a melhor dica que existe é leia sem saber do que se trata. Saber o mínimo possível eu acho que engrandece essa experiência, tá? Então, por causa disso, eu não vou me estender muito aqui também sobre ele. É uma ficção científica que vai nos apresentar diferentes momentos do tempo e a gente vai ter aqui um ponto de vista de 1912, ponto de vista de 2020 e outro futuro para frente, que eu não vou lembrar o ano de cabeça. Ele é dividido em partes, se eu não me engano, o outro ano é 2401. Eu acho que são 5 ou 6 partes. Ele é muito rapidinho, ele é muito fácil de ler. Ele é, assim, viciante. Mentir pra vocês, ele tem 8 partes, tá? Mas são partes bem curtinhas, os capítulos também são bem curtos, então é viciante, não tem como tu não querer ler pelo menos vários capítulos toda vez que tu sentar pra pegar isso aqui. Eu li em horas esse livro e ele é muito satisfatório. Eu acho que o melhor jeito de apresentar ele é isso, é saber o mínimo possível e
saber que ele é satisfatório. Nossa, tu termina esse livro, eu fechei ele e eu fiquei assim, gratidão. Eu adorei a experiência. Então, realmente pra quem tá querendo entrar na ficção científica também, eu acho que tem um pouco disso, porque tem livros que podem ser um pouco mais assustadores, sei lá, tipo um Duna da vida. Esse aqui, ele é uma ficção científica soft. Então, acho que para esse público também é uma boa indicação, Mar da Tranquilidade. Depois eu acabei pegando As Virgens Suicidas, esse livro que tem adaptação para o cinema, com um filme que foi dirigido pela Sofia Coppola. E eu ainda não assisti a adaptação, eu quero muito assistir porque falam muito bem da... Eu tava bem curiosa com esse livro, eu sabia pouco, perto de todos os assuntos que ele traz aqui. Diferente de muitas pessoas que têm essa história como um favorito da vida ou que se envolveu muito, eu me senti o tempo todo meio afastada dessa narrativa. Por mais que seja um assunto super delicado, eu sinto que eu não consegui em nenhum momento adentrar completamente esse livro. Eu não sei se foi a escrita do autor que dificultou isso pra mim, porque não é uma escrita difícil, mas é uma escrita que tenta se fazer muito bela, e isso me incomodou um pouco. Antes de tudo, o que a gente vai acompanhar aqui? A gente vai acompanhar essa família que tem 5 filhas, são 5 irmãs, e como o título diz, elas acabam tirando a própria vida uma após a outra. A gente começa o livro sabendo já disso, na primeira página já diz quem foi a última a morrer, e a gente já sabe então que tudo aconteceu algo com todas as irmãs. E o nosso narrador aqui, ele tá relembrando essa história, porque eu acho que o gap de tempo é 20 anos, então acho que isso é uma coisa legal de se ter em mente, que a gente não tá vendo os acontecimentos no momento que isso tá rolando, a gente tá acompanhando as memórias desse narrador. E aí, eu acho que eu posso começar falando que esse livro, ele tem alguns assuntos, alguns defeitos muito grandes. Eu sinto que ele é meio datado. Talvez seja isso que tenha me incomodado tanto. Ele é de 93. Esse livro, ele tem, eu anotei pra lembrar, racismo, ele tem trechos capacitistas, ele tem gordofobia. Assim, e são trechos muito... Não tinha necessidade de ter isso. Não é uma coisa que, sei lá, faz sentido na história, o personagem é assim, assado. Não. Isso existe por existir. Eu não vi nem... Pra mim, não existiu nenhuma motivação, sei lá, nenhuma justificativa pra aquilo estar ali, sabe? Isso me incomodou. Eu acho que também foi uma das coisas que me deixou meio afastada do livro. Mas pra mim, uma coisa que o livro faz bem, e aí tenho que elogiar essa parte, é que a gente tem esse narrador que a gente não sabe o nome também. Por um acaso isso estava meio frequente aqui nesse mês, porque vai ter mais um livro que também vai ter um narrador que a gente não tem um nome próprio. Esse narrador é um homem, no caso, que na época era um menino, que a gente não sabe quem é, então pode ser um jeito de generalizar e poder ser qualquer um desses meninos que a gente vê durante a história. Ele tá relembrando o que aconteceu e ele também tá meio que entrevistando os moradores desse bairro pra pegar outras coisas, porque na época que aconteceu, aparentemente ele era muito jovem, ele tinha mais ou menos a idade dessas irmãs. Então, é aquela coisa quando a gente é criança, muitas coisas se perdem dos acontecimentos porque os adultos não te contam. Uma coisa que é muito bem colocada aqui é como esses meninos, eles veem essas irmãs como se elas fossem uma santidade. E a gente consegue ver muito bem isso no jeito como é escrito, todas as descrições sobre elas, a gente nunca vê coisas muito específicas. Elas sempre são vistas como uma unidade, um ser celestial, como se elas não fossem humanos, indivíduos separados e que tivessem decisões e gostos próprios. Então, eu acho isso muito legal no jeito que o livro coloca, e isso, pra mim, tem uma ligação direta com esse debate sobre as pessoas verem que essa família não tá bem, que tem alguma coisa acontecendo, mas ninguém conseguir ir ajudar efetivamente e se aprofundar, porque a sensação é que é algo quase transmissível, esse problema. Eu acho que pro leitor talvez seja mais claro o quanto essa família tá desmoronando, e aí a gente também tem uma figura aqui no livro que vai mostrar o quanto essa família tá desmoronando, que é a imagem da casa externa,
porque externa e interna também, mas os vizinhos notam o quanto a casa tá se deteriorando, e isso tá diretamente ligado a como essa família tá também se desmanchando. Realmente, que é também um jeito ali de mostrar de como a gente não tem pessoas sendo responsáveis pelo cuidado dessa casa, assim como a gente não tem pessoas sendo responsáveis pelo cuidado dessa família e dessas meninas que estão ali sem saber o que fazer. Então, a gente tem esses meninos assistindo tudo isso, vendo essas irmãs como uma figura de santidade divina, porque elas são inalcançáveis, e é muito engraçado que tem vários momentos em que eles vão descrever elas fisicamente e eles não sabem diferenciar uma da outra, sendo que em muitos momentos também a gente vê como é dito que elas eram muito únicas, mas existia essa visão delas como uma coisa só. Então isso eu gosto do jeito que o autor colocou e como isso é usado de crítica aqui no livro, e também essa crítica como as pessoas ficavam assistindo e tentando manter distância, porque parecia que ia ser algo que ia passar de uma família para outra, e todo mundo ficava de fora tentando entender as motivações que levaram essas meninas a fazerem isso, mas ninguém oferecia uma ajuda real. Então, o livro não explica em nenhum momento, porque também a gente está acompanhando a visão desses meninos e desse menino específico, mas a gente não tem a visão delas, então não tem como a gente saber 100% o que aconteceu e por que as coisas terminaram desse jeito, mas olhando de fora dá pra suspeitar algumas coisas que aconteceram ali e que levaram a essas decisões. Então, pra mim foi um livro bem ok, eu achei que eu fosse gostar mais, porque eu sempre vi as pessoas falando que se envolveram muito, pra mim não funcionou nesse quesito. Ele é um livro mais denso em questão de acontecimentos, a gente tem imagens bem gráficas aqui descritas, então se tu tens algum gatilho com alguma dessas coisas, acho melhor dar uma evitada. Acho que é um livro legal de ver como existe esse não entendimento entre esses dois grupos de crianças / adolescentes, porque é muito interessante ver o ponto de vista dos meninos, que pra eles é uma coisa que não faz sentido nenhum, as atitudes tomadas e as ações desse grupo de irmãs. Mas é isso, eu sinto que eu fiquei meio chateada porque eu esperava que fosse uma leitura que me pegasse mais, sabe? Aí eu tava lendo só coisas não tão felizes e aí eu decidi pegar Sem Juízo, que é o quarto livro dessa série, que eu acho que tá aqui, que é a minha série favorita de cowboy. Não tem outra coisa a falar. Mas esse aqui é o livro de um dos amigos desses irmãos. E a gente já sabe, a gente já conhece aqui o par romântico, porque é aquela coisa, são livros individuais, mas a gente tem aí uma história por trás que tá acontecendo em todos os livros, então indico ler na ordem. A moça, ela é irmã da nossa primeira protagonista, que é a protagonista de Sem Coração, e o moço é o Theo, que é o aprendiz do cara do primeiro livro também. Então a gente tem aí essa ligação. A gente também vê algumas coisas acontecendo com essa dupla aí durante os outros livros, o que dá aí uma noção de como as coisas vão começar aqui. A gente tem, então, a Winter, que acabou de se separar e não foi uma coisa nem um pouco tranquila, porque ela descobriu no meio disso que o marido dela, que é médico, deu em cima da irmã dela, menor de idade, e teve um romance com ela enquanto ele era médico dessa menor de idade, o que configura crime, não é mesmo? E isso nunca foi contado pra ela, então quando ela descobre, eu não lembro exatamente em qual livro, mas ela descobre isso, aqui, então ela acaba se separando e ela acaba pela primeira vez lidando com as escolhas que ela fez e vendo que talvez não tenham sido as escolhas mais certeiras. E aí a gente vai ter aqui um desenvolvimento dessa relação de irmãs que a gente vê ser construída lá em Sem Coração, e aí aqui a gente tem uma conclusão disso, uma resolução disso. Mas é um livro bobinho, gente, bem qualquer coisa, não tem nenhum grande aprendizado, nada. Ele é levinho, gostosinho, mas assim, ó, eu leio ele todo com um sorriso na cara. Nossa, me faz feliz num nível. Eu acho que até agora esse aqui talvez tenha sido o meu menos favorito,
Eu acho que sim, porque pra mim ele se enrolou um pouquinho demais, mas também não vou criticar, porque mesmo se enrolando eu tava aqui, ó, alegre. E aqui também a gente tem o Theo, que é um personagem que o pai dele era brasileiro. E aí é muito engraçado ver algumas coisas que são colocadas aqui, porque nem tudo faz sentido, tá? Nós, brasileiros, podemos criticar isso. No geral, foi uma experiência legal, era o que eu tava precisando naquele momento pra dar uma risadinha. Eu indico muito pra quem quer uma farofada de cowboy, sem, assim, ó, ele cria um problema, mas a gente sabe que o problema vai ser solucionado ali no meio do caminho, que todo mundo fica feliz, e é uma grande família muito contente, e, sabe? É uma delícia, ok? E só tem mais um livro, que é o do Último Irmão, e eu tô muito triste que vai acabar essa série. Eu sei que essa autora tem outras séries que derivam de algumas coisas, não que derivam, mas que tem conexão com algumas coisas daqui, mas eu não sei se vai ser lançado aqui no Brasil. Porém, aguardo muito, tá? É uma delicinha. Assim, foi a minha leitura leve do mês. Aí, nesse meio do caminho, eu também li Quem Matou Meu Pai, do Edward Lewis. Eu li no Kindle, então não tenho ele físico. É um livro bem curtinho, eu li assim, em uma tarde. E ele é um ensaio autobiográfico, eu acho que, não sei se é assim que eles é classificado. Ele tem esse tom, nada mais é do que o autor relembrando aí algumas coisas sobre a relação dele com o pai, principalmente. E no meio disso, ele traz aí algumas críticas políticas sobre como existe uma parcela aí da sociedade que não tem o mínimo. E principalmente sobre como algumas coisas são consequência de uma vida de trabalho, e quando a pessoa não é mais produtiva para a sociedade, ela é escanteada e ela não recebe o auxílio ou a atenção que ela deveria receber. Então, é aquela coisa, é uma relação de via de mão única, porque quando tu precisa um retorno, grande parte da sociedade não recebe ele. Então, o autor vai falar muito sobre isso. Eu gostei muito, é um livro bem sucinto, assim, ele é bem direto no que ele quer falar. Ao mesmo tempo, ele mostra essa relação que acaba sendo mais difícil durante o tempo pela falta de conversa e pelas coisas não ditas. Então, eu gostei muito da leitura, eu sinto que é um livro aí que eu vou levar comigo durante um bom tempo. Às vezes eu me pego pensando aí em alguns trechos dessa história e eu gostei muito, quero muito ler outras coisas do autor, porque eu sei que ele tem várias coisas e todo mundo tá falando super bem dos livros dele. Então eu peguei esse que era bem curtinho, bem rapidinho, e agora eu quero pegar coisas maiores dele pra conhecer mais. Mas gostei muito dessa experiência. É um livro, na verdade, que não tem como terminar sem ficar um pouco indignado, sabe? E aí, pra fechar o meu mês de leitura, eu peguei Minha Adorável Esposa, que foi a leitura coletiva do Clube de Leitura Dark, que tá acontecendo em vários estados. Eu acho que se vocês procurarem nas redes sociais da Darkside, deve ter dizendo todos os estados. Mas tá acontecendo aqui em Porto Alegre, no Barra Shopping Sul, na Livraria Leitura. E o livro do mês era Minha Adorável Esposa. Então eu acabei lendo aí no final do mês para não perder o encontro, que foi ontem, inclusive, foi muito legal. Mas aqui a gente tem um casal de aparências, tá? Um casal perfeito, tá tudo certo, tudo incrível. Eles são ótimos pais, eles têm 2 filhos, eles aparentemente são muito bons profissionalmente. Tem uma carreira aí bem sucedida. Ela trabalha com o mercado imobiliário e ele é professor de tênis. E, assim, não coisas de baixo nível, tá? Não, é uma alta sociedade ali, tá? E aí, a gente começa o livro sendo apresentado a este marido que está conhecendo uma mulher e ele tá fingindo ser surdo. E aí a gente fica assim, por que a gente tá vendo isso? E logo no início a gente entende que este casal, ao mesmo tempo que tem toda essa imagem de família perfeita, incrível, de comercial de margarina, eles cometem assassinatos. E eles já fizeram algumas vítimas. E eles estão em busca da próxima. Porém, antes deles escolherem aí a próxima vítima, a polícia acaba encontrando o corpo da última vítima deles. E isso desencadeia aí uma série de acontecimentos que leva esse casal, aí, psicopata, a um novo patamar, tá? Acho que eu posso falar isso da história. E aí, assim, pensem em um livro viciante. Eu
sou muito chata com thrillers, no geral, com suspense. E pra mim, o final, assim, as últimas 20 páginas, me deixaram um pouco tristonha. Mas não fez esse livro parar de valer a pena, tá? Porque o caminho dele é muito satisfatório. E diferente de outros livros de suspense em que a gente tem aí assassinos, aqui a gente tem uma coisa diferente que é esse casal com filhos. Isso dá um tchan, sabe? Porque a gente vê às vezes esse esquema de um casal fazendo algo e normalmente as pessoas afetadas são eles, é só o casamento. E aí aqui a gente tem um plus dessa que é uma família, entendeu? Tem duas crianças ali no meio. Como é que isso vai ser administrado? Então, eu gostei muito. É um livro vira-página. Assim, se tu tá numa ressaca literária, indico. Vai ser excelente. Pra mim, ele foi muito constante em me deixar entretida e curiosa. Mas, infelizmente, não esperem um grande final. Uau! Porque nisso ele falha um pouquinho. Mas não deixa de ser um excelente livro, tá? Uma excelente leitura. Fazia tempo que eu não pegava um thriller que me deixasse tão nesse sentimento de querer chegar logo no final e descobrir o que raios estava acontecendo. Mas é isso, aí com este aqui eu finalizei o meu mês de fevereiro de leituras. Eu já comecei o próximo livro que eu estou lendo, que agora é Julisha Está Morta, que também é um suspense. Estou gostando no momento, mas isso é papo para março. E aí eu queria comentar com você sobre duas coisas assistidas, tá? Que foi a trilogia Before, que eu sempre vejo as pessoas indicando e falando o quão incrível é. Eu sempre quis muito assistir e eu fiz isso esse mês. Eu peguei os 3 filmes quase em sequência pra ver. E, gente, essa trilogia, ela é tudo que falam, tá? Leitores, eu acho que talvez ela tenha um tchan a mais, mas são 3 filmes. O primeiro a gente acompanha o primeiro encontro aí desse casal e eles passando aí um dia juntos, basicamente. O segundo filme se passa 9 anos depois e passou-se 9 anos entre as produções também, o que é muito legal. E a gente vê eles se reencontrando depois desse tempo. E o terceiro filme se passa, então, 9 anos depois do segundo, e a gente vê as consequências desses encontros. Cara, esses filmes, eles falam tão bem sobre relacionamento e sobre o quanto é necessário dar mais do que só amor para as relações funcionarem. O primeiro filme, ele te ganha muito facilmente, ele é um filme muito fácil de gostar. O segundo filme, ele ainda assim, ele tem um tom semelhante ao primeiro, mas a gente ainda tem um distanciamento da realidade. Ele não parece ser o que poderia acontecer realmente na vida real. Porque ele tem ainda esse tom um pouco de quase uma coisa de contos de fada, sabe? E aí a gente tem o terceiro filme, que pra mim, eu acho que muita gente talvez não tenha gostado. E ele é o mais realista de todos os 3. E cara, esse filme é incrível. Eu terminei o filme, assim, indignada. Tipo, eu não acredito que eu tô vendo isso. E aí, passou um tempo, e conforme eu fui pensando, eu fui gostando cada vez mais desse filme. E de como fecha essa trilogia e como faz muito sentido. E tudo é colocado no lugar certo. A gente vê esse primeiro filme em que eles estão em um lugar diferente para os dois, em um lugar que ninguém conhece eles, então eles estão muito soltos do que é a vida deles realmente. E acaba sendo um lugar de muitas possibilidades. Quando a gente vê o segundo filme, a gente vê o filme acontecendo na cidade da Celine, então acaba sendo uma coisa mais ela mostrando o lugar dela, e isso traz um pouco mais para a realidade, mas ainda assim a gente vê que falta um envolvimento completo. E aí no terceiro filme a gente vê a vida deles. Isso foi tão incrível. Eu terminei essa sessão de filmes embasbacada com a ideia, com como as coisas foram desenvolvidas. Eu acho que virou assim uma das minhas produções cinematográficas favoritas. Eu gostei muito de como as coisas são colocadas e de como ele consegue ir te fazendo ter esse desconforto ao mesmo tempo que tu torce por esse casal, mas será que isso talvez seja a melhor escolha? O que tu tá abrindo mão, o que tu não tá abrindo mão? Gente, sério,
assistam essa trilogia, ok? É incrível. E aí, pra finalizar essa review aqui do mês de coisas consumidas, eu assisti After Sun. O que falar deste filme? Eu tava desde o lançamento querendo assistir e eu sempre deixava pra depois, porque eu sabia que eu ia chorar. Ele é um filme de chorar, sempre muito bom deixar claro. Mas eu não tinha noção do quanto esse filme ia bater. Porque ele é um filme muito subjetivo, ele vai falar muito com coisas específicas de cada um. Então, eu acho que ele vai ressoar também em níveis diferentes para cada um, porque ele é um filme que fala sobre memórias, sobre o que a gente consegue manter e o que a gente não consegue, sobre viver as últimas coisas sem saber que elas são as últimas. É um filme muito sensível. A gente acompanha aqui uma mulher que está assistindo as gravações das últimas férias que ela tirou e que ela teve com o pai. E a gente não sabe por que essas foram as últimas férias, o que aconteceu e tal, porque ela tá relembrando disso agora. E o filme, ele não vai explicar necessariamente tudo, mas ele vai deixar pistas e vai te deixar interpretar como tu quiser o que aconteceu, como aconteceu, porque ela tá revendo isso agora. E isso é o que faz esse filme ser tão especial, porque ele vai te mostrando as coisas e aí tu consegue ver essa disparidade em entender o que tá acontecendo naquele momento daquelas férias, porque a gente tem essa menina que tá nessa transição entre criança e adolescente, e ela tá enfrentando isso e tentando entender, e aí a gente também tem esse pai que não tá no seu melhor momento, mas ele quer estar no seu melhor momento para a filha. Então, a gente tem várias cenas em que dá pra ver o quanto tem coisas não sendo entendidas por cada um deles, mas principalmente a gente consegue ter essa sensação de o que essa menina tá, essa mulher agora tá vendo e tá notando que ela não notou na época, porque ela era criança. E o filme tem várias cenas muito... Assim, ele é um filme muito contemplativo, porque as coisas não necessariamente são ditas, mas elas são sentidas. Nossa, eu tava seguindo a vida tranquilamente. Mas quando esse filme chega no final, assim, acabou tudo para mim naquele momento. Para mim foi um filme muito emocionante, ele é muito sensível, ele é muito sentimental. Então, e eu acho que não tem como tu não relacionar com alguma coisa pessoal tua em algum momento da tua vida, o que faz dele mais especial ainda, sabe? Então, nossa, que experiência. Eu amei ter assistido. Pra mim, tanto a trilogia Before quanto After Sun foram 5 estrelas, completamente, assim, óbvias. E isso me fez muito feliz. Nossa, eu fiquei... Principalmente depois de terminar After Sun, eu desliguei a TV e eu fiquei, sei lá, uns 10 minutos só existindo e absorvendo o que eu tinha visto e o que eu tinha sentido. Foi mágico, tá? Assistam, indico muito esses. Saibam que After Sun pode desencadear choros. Deixei aqui avisado. Mas foi uma excelente experiência. E aí, pra finalizar este vídeo de momentos aí do mês, 2 coisas. Música. Como sempre, Taylor Swift esteve no meu top 1, sempre tô escutando ela. Mas, surpreendentemente, esse mês meu top 2 mudou. E, na verdade, não é tão surpreendente quem ficou no top 2, porque foi Bad Bunny. Gente, foi mês de Super Bowl, de Grammy. Não tinha como não estar obcecada por este homem. O show aqui no Brasil, inclusive, eu fiquei, assim, tristonha de não ter ido e não estar presente nesses shows que aparentemente foram incríveis. Mas é isso, esse foi meu top 2. Junto aí tivemos Sabrina Carpenter, 21 Pilots e Ana Vitória. Eu acho que esse foi meu top 5. Nada com nada, né? Sempre uma delicinha. E aí, a última coisa, mas não a menos importante, este mês Jerônimo viajou por outros lugares aí do mundo. Ele acabou passando aí por alguns lugares da Europa, tá? E eu ganhei alguns presentes, tá? Mas eu ganhei isso aqui, especificamente. Sabe o que é isso? Uma Vida Pequena, em alemão. Eu tenho agora esse livro oficialmente em 3 línguas. Eu quero muito reler esse livro este ano, porque eu quero ver se ele se mantém ainda tão queridinho da minha vida. Mas olhem essa edição, tá? Ela é capa dura. A capa é a mesma do Brasil e dos Estados Unidos. Muda um pouco só o tom, porque
A capa aqui, ela é um pouco mais azulada, essa daqui é um pouco mais amarelada. Mas olha essa lombada rosa. E aí a gente vê essa... Olha isso. É o nome dos personagens principais. Simplesmente. Eu estou obcecada por essa edição, tá? Eu tenho que inclusive achar um lugar pra colocar ela aqui, onde ficam as minhas edições internacionais mais especiais. E aí agora eu vou ter essa daqui. Olha que lindo! Porém, é aquela coisa que não dá pra entender nada. Deixa eu mostrar pra vocês uma... Dá pra entender alguma coisa? Eu achei meio apertadinha também a coisa, mas eu adorei essa lateral aqui, ó, perfeita pra escrever. Pena que nunca lerei em alemão. Mas é isso. Finalizo então aqui este vídeo com este belíssimo presente, tá? Eu ganhei chocolate, ganhei marcador de página, mas nada supera isso aqui, ok? Então, é isso. Me contem aqui embaixo o que vocês leram e o que vocês assistiram esse mês de fevereiro. Quais foram aí as coisas que mais marcaram o mês pra vocês. E se vocês também escutaram Bad Bunny, assim, no repeat esse mês, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o joinha aqui embaixo, porque ajuda bastante. E ativar o sininho pra sempre ser notificado quando eu lançar coisas novas aqui neste canal, ok? Então, beijinhos e até a próxima.